Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. E hoje nós teremos a nossa aula de número 18 com o tema Guerra do Peloponeso. Não vamos falar do Pelourinho. Aliás, um abraço pessoal aí de Salvador que nos segue e que nos acompanha, tá bom? Gosto muito de Salvador. Vamos falar o que foi essa Guerra do Peloponeso. Observando agora o mapa, nós podemos entender o porquê desse nome. Porque o conflito recebeu esse nome, Guerra do Peloponeso. É só observar aqui. Temos duas cidades importantes na Grécia Antiga, Esparta e Atenas. Nós já falamos a respeito delas. Esparta, por exemplo, se localiza numa região chamada de Península do Peloponeso. Deu para ligar o nome? Península do Peloponeso. O que é uma península? A península eu costumo dizer que é a prima da ilha. Enquanto a ilha é um trecho de terra cercada de água por todos os lados, a península também é cercada de água por todos os lados, menos por um que a liga ao continente. Temos aqui a península do Peloponeso, água por todos os lados, e tem um pequeno trecho que geograficamente é chamado de istmo. E nós temos aqui o istmo de Corinto, que liga a península do Peloponeso ao restante do continente. Foi nessa região aqui onde se desenvolveram os principais conflitos dessa Guerra do Peloponeso. E nós vamos começar a entender algumas coisinhas a partir de agora. Me acompanhe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso. Vá lá no YouTube, acesse nossas aulas, assista do começo até o final, faça a sua inscrição, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante, porque esse projeto não é meu, do professor Marcelo. Esse projeto ele é nosso. Bom, em se tratando da Guerra do Peloponeso, foi um conflito que durou cerca de 27 anos. Começou no ano 431 a.C. e foi até aproximadamente 404 a.C. Como é que começou esse conflito? Lembra da Liga de Delos? Pois é, aquela união das cidades gregas, as cidades-estados gregas, contra um inimigo comum. Que inimigo era esse? Os persas. Quando todo o poderoso exército persa tentou invadir os gregos, eles se juntaram e formaram a Liga de Delos. E funcionou, porque os persas não conseguiram invadir as fronteiras dos gregos. Só que a Liga de Delos, por decisão das próprias cidades gregas, permaneceu como um instrumento de defesa perpétuo, permanente, para evitar novos combates, novas invasões principalmente. E o que acontece? Cada cidade contribuía financeiramente para a compra de material bélico, de navios, de armas e etc. Então, houve uma contribuição financeira que era feita sempre. Só que uma cidade começou a desviar os recursos dessa Liga de Delos em benefício próprio. Que cidade foi essa? A cidade de Atenas. Ela começou a desviar, manipular os recursos da Liga de Delos a seu favor. E Atenas, por isso, se tornou o centro político, econômico e militar da Grécia Antiga. Então tem início aí o conflito da Guerra do Peloponeso, que durou cerca de 27 anos. E com essa questão de Atenas estar desviando os recursos da Liga de Delos, criou um conflito, um atrito muito grande, que durou cerca de 10 anos. Com o final desses 10 anos, a Esparta disse o seguinte: vamos criar nossa própria liga. Surge aí a Liga do Peloponeso. E o conflito ele se estende, ele se acirra ainda mais. Enquanto Esparta liderava por mar, Atenas liderava por terra. Então foi esse um conflito que foi desgastando as cidades gregas. E quando foi no ano de 421, resolveram dar um tempo e criaram a chamada Paz de Nicias. Essa paz deveria durar 50 anos. Doce ilusão. Foram apenas 8 anos de uma certa paz entre as cidades e os conflitos novamente começaram. Até que os espartanos venceram os atenienses na chamada Guerra de Ergospótamos. E tem aí o final do conflito. Vamos ver quais foram as consequências advindas de todo esse conflito, de todo esse clima de guerra entre as cidades gregas. Dentre muitas, uma das consequências desse conflito foi que Atenas começou a perder as cidades que ela tinha sob seu controle. Para quem? Para os persas. Os persas começaram a retomar de volta grande parte da Ásia Menor que os gregos já haviam tomado para si. Tudo isso em troca de ouro, de dinheiro. É como se os persas tivessem comprado dos gregos a possessão sobre aquilo que já pertencia aos persas, que fazia parte da chamada Ásia Menor. Então, os gregos começam a se enfraquecer territorialmente. Uma outra grande consequência é que Esparta começou a sobrepor
a sua forma de governo sobre as demais cidades. Nós vimos que Atenas, por exemplo, havia desenvolvido a democracia, só que Esparta vai desenvolver uma espécie de tirania militar, um governo autoritário, que é a chamada tirania dos 30. Então, Esparta, ela aproveitando da bagunça em que as cidades gregas estavam, depois principalmente desse conflito da Guerra do Peloponeso, e vai impor a sua forma de governo. Isso vai gerar a desestabilização política, né, da Grécia antiga como um todo. As cidades vão começar a passar por uma desorganização política. Isso vai fazer com que aquele antigo povo, os macedônios, né, invadam a Grécia antiga e tomem conta da Grécia. Então a Grécia vai passar por uma nova fase sob a influência dos macedônios, tá bom? Então, resumidamente, isso foi a chamada Guerra do Peloponeso. Uma guerra que envolveu principalmente duas cidades, Esparta e Atenas, onde as demais cidades ou se aliavam a Esparta ou se aliavam a Atenas. Foram 27 anos que desgastaram os gregos lá da Grécia Antiga. Bom, geralmente nós fazemos no final de nossas aulas uma dica de cinema. Hoje nós vamos fazer diferente. Vai ser uma dica de leitura. Sim, vou indicar para vocês um livro para que vocês possam ampliar a sua leitura e também o seu conhecimento a respeito desse grande conflito. Vem comigo. E nossa dica de leitura hoje é Guerra do Peloponeso. Foi um livro que, na realidade, o original em grego era composto por cerca de 8 volumes. Foi escrito por Tucídides. Quem era Tucídides? Tucídides era um soldado, um comandante ateniense que comandou uma das esquadras lá durante a Batalha do Peloponeso, do lado dos atenienses. E ele também era escritor. E ele escreveu essa obra porque ele foi testemunha ocular desse conflito. Então ele registrou tudo aquilo que ele estava vendo, que ele presenciou. É como se chama hoje um correspondente de guerra. E ele escreveu essa grande obra que ultrapassou os séculos e chegou até nós. Né? Guerra do Peloponeso, História da Guerra do Peloponeso. Há várias traduções, vocês podem buscar na internet, há vários volumes que resumiram as 8 obras em um único volume e vocês podem ter conhecimento a respeito desse conflito, tá bom? E é de Tucídides que nós vamos tirar a nossa frase reflexiva de hoje. Preste atenção. Os mais corajosos são certamente aqueles que têm a visão mais clara do que está diante deles, seja glória ou perigo, e mesmo assim saem para seu encontro. Beleza? Positivo. Então, queridos alunos, queridas alunas, agradeço por ter assistido nossa aula, mais essa aula do Projeto História com o Professor Marcelo. Continue conosco, agradeço profundamente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Vamos propagar conhecimento. E eu espero encontrar vocês na próxima aula que já está sendo planejada para você, porque esse projeto não é meu, esse projeto é nosso, tá bom? Até breve, Deus nos abençoe, encontro marcado.